Muito bem, jovens, de volta aqui para nós resolvermos mais uma equação, ilustrando aquele método de variação de parâmetros. Dessa vez eu trouxe uma equação de Euler-Cauchy, né? O cara já ajuda a gente aqui dizendo, resolva a equação de Euler-Cauchy. Você percebe que ela é realmente uma equação de Euler-Cauchy pelo que nós definimos, né? E você sabe que para resolver uma equação de Euler-Cauchy nós usamos a mudança de parâmetros x igual e elevado a t, a mudança de variável, né? Mudança de variáveis aqui, de x para t, x elevado a t. Isso vai nos dar que o log dx é igual a t, né? Se você aplicar log em ambos os membros, que a gente vai precisar substituir aqui. Muito bem. Tem uma formulinha que a gente chegou lá fazendo as contas, mas eu não lembro a fórmula direito. E eu prefiro fazer a conta de novo, né, também. Então, eu quero a derivada aqui, as derivadas de y em relação a x, em função das derivadas de y em relação a t, para nós fazermos a mudança de variáveis, né? Então, quando eu derivo, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho que a derivada dx dt é elevado a t, né? Bom, como fazer isso? Vamos derivar y em relação a t. Então você tem, pela regra da cadeia, dy dx, dx dt, não é isso? Ora, dy dx é o que eu quero substituir, na verdade, né? Esse camarada aqui é o y'. Aqui está representado por linha, que até aqui não havia ambiguidade, né? Essa aqui é a derivada de y em relação a x, derivadas de y em relação a x. Agora, como tem duas variáveis em jogo, eu estou especificando, né, com essa notação aqui de Leibniz, quando deriva em relação a x e quando deriva em relação a t. Muito bem. A derivada de x em relação a t, a gente sabe que é e elevado a t, né? Tá certo? Então aqui eu vou ter e elevado a t dy dx. Ou, se você preferir, dy dx dx é igual a 1 sobre e elevado a t multiplicado por dy dt. dy dt. Tá? Esse aqui é o nosso y', tá bom? Inicialmente aquilo que eu falei. Aqui era derivada em relação a x, tá bom? Esse é o y', deixa só para a gente lembrar aqui. Esse camarada aqui é aquele y' que aparece lá, tá? Nós vamos substituir depois. Bom, vou derivar a segunda vez. Derivando y, vou derivar aqui mesmo. Acho que dá para derivar aqui mesmo, né? Não, vamos derivar aqui. Derivada segunda da y em relação a t. Então é esse camarada aqui. Eu vou pegar esse camarada e derivar ele é derivada de yt outra vez, né? Tá? Então o que eu vou fazer aqui é derivar, deixa eu escrever, né? Melhor. Derivar em relação a t, a derivada de y em relação a t. Isso aqui é a derivada segunda de y em relação a t, duas vezes, né? Mesma coisa. Então, derivando y em relação a t, mas y em relação a t é elevado a t dy dx, né? Então, eu estou derivando aqui em relação a t, o produto é elevado a t dy dx. Muito bem. Portanto, d2y dt2 vai ser derivada do produto aqui. Derivada da primeira é elevado a t, vezes a segunda, dy dx. Mais a primeira, que é elevado a t, vezes a derivada da segunda. Então, vou derivar dy dx em relação a t, em relação a x, depois dx dt, tá bom? Dy dx, mas dy dx, a gente já sabe que é isso aqui, né? Eita, que ficou complicado. Então, vamos lá. Derivada da primeira vezes a segunda, mas a primeira vezes a derivada da primeira vezes a segunda, a primeira vezes a derivada da segunda,
derivada segunda é essa aqui, tá? Estou derivando a primeira vezes a derivada da segunda, mas dy dx é 1, dy dx está aqui, é 1 sobre e elevado a t, 1 sobre e elevado a t, dy dt. Acho que não ficou bom. Que teria que aparecer aqui a derivada segunda. Vai aparecer aqui, né? Derivada segunda. Deixa. Bom, continuando aqui, só ajustando o que eu havia falado, você vai derivar essa função, esse produto em relação a t. Então, derivada da primeira vezes a segunda, repete, mas a primeira que é elevada a t vezes a derivada da segunda, tá? Só expressei aqui. Isso vai ficar assim, e elevado a t dy dx mais aqui e elevado a t, aí eu vou derivar dy dx em relação a t, então vai derivar outra vez em relação a x, vai dar d2y dx2, e agora dx dt, só que dx dt, aqui você olha, é a própria exponencial, dx é derivada em relação a t, vai dar e elevado a t. Então aqui e elevado a t multiplicado por esse, já vou fazer, tá? Então deixa eu expressar, e elevado a t, pronto. Conclusão, nós vamos dividindo aqui tudo por e elevado a 2t, porque eu quero esse camarada aqui, não é? A derivada segunda de y em relação a x. Então, derivando tudo por e elevado a 2t, eu vou ter assim, 1 sobre e elevado a 2t, que é o x ao quadrado, né? d2y dt2, tá bom? Então, portanto, vai ficar assim. No segundo membro, já vou passar esse para o primeiro membro, vai ficar menos 1 sobre e elevado a t, né, dividindo aqui, aí o y', né, que é o dy dx, tá certo? Igual, aqui dividindo por 1 sobre e elevado a 2t, eu vou ter o d2y dx2, tá? Então eu já tenho como substituir lá, não é? Esse aqui é x ao quadrado, esse aqui é x, só para lembrar. Então nós temos aqui, esse aqui é o y, duas linhas, lá do início, quando nós derivávamos apenas em relação a x. Então vamos substituir essas duas coisas na nossa equação, tá bom? O y, duas linhas, vamos fazer o seguinte, isso aqui é x ao quadrado, não é? Esse camarada aqui é x ao quadrado, esse aqui é x. Então eu posso multiplicar x fica x ao quadrado. Vou fazer assim, ó. Y', vou substituir por y' para a gente ficar mais familiarizado aqui com o que a gente vai substituir. Y' é igual a 1 sobre x, porque é elevado a t é x, tá bom? Aqui, y' é igual a 1 sobre x dy dt. 1 sobre x, porque é elevado a t é x. 1 sobre x dy dt. Então, o nosso dy dt, no final das contas, dy dt é igual a x y', só para ficar como aparece na equação, tá bom? X, y', vamos substituir por dy dt. Aqui x, y', vamos substituir por dy dt. Agora, vamos modificar essa segunda aqui. A segunda vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Deixa eu mudar de membro. O y, duas linhas, aqui eu vou colocar para o primeiro membro. Então, y, duas linhas, é igual a 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado, d2y dt2, d2y dt2, não é? Aí você vem aqui 1 sobre x, mas eu vou fazer assim, x sobre x ao quadrado, que é a mesma coisa, não é? Então, menos, aqui,
x sobre x ao quadrado, né, que é 1 sobre x. Mesma coisa, 1 sobre x. dy dx, que é o y'. Não é? Nosso dx é o y'. E aí, é isso, né? Então vamos lá para o... como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos passar esse para o primeiro membro. Substituir agora, né? Vamos substituir o x ao quadrado multiplicado por y duas linhas, multiplicando tudo por x ao quadrado. Vai dar igual a d2y dt2, né? Multiplicando por x ao quadrado. d2y é t2, aqui xy' menos xy', tá certo? Agora vamos substituir essas duas coisas lá na equação original. Então, x quadrado y duas linhas, x quadrado y linhas, substituindo, né? Substituindo na equação, temos, substituindo A e B, né? Esse aqui e esse. Na equação, você vai ter x quadrado y duas linhas, x quadrado y duas linhas é d2y dt2 menos xy', tá certo? Aí, mais xy', olha, vou colocar mais xy' mesmo, porque vai cancelar, né? Nem precisa colocar aqui esse camarada, não é? Então, mais xy', mais y, igual a secante de t, né? Log de x é t, tá bom? Igual a secante em t. Bom, você cancelou, a sua equação fica derivada segunda mais a função igual a secante de t, né? Derivada segunda, não vou escrever, tá? Tá aqui, você reescreve aí. Derivada segunda mais a função igual a secante em t. Para resolver essa equação, agora você observa que a sua equação de Euler-Cauchy se transformou numa equação de segunda ordem, mas com coeficientes constantes, não é? Então você sabe resolver a equação homogênea, lembra? dt2 mais y igual a zero. Como é que você faz para resolver a equação homogênea? Esse é o primeiro passo, né? Para descobrir um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea, aquele y1 e y2 da nossa teoria. Então você vai ter lambda quadrado mais, aqui seria 1, né? 1 igual a zero. Derivada de ordem zero é lambda igual a zero, que é igual a 1. Então você tem aqui que o nosso lambda 1 é menos i e lambda 2 é mais i, não é? I positivo. As raízes são complexas, são as raízes quadradas de menos 1, né? Passando para lá. Portanto, a nossa solução complementar vai ser igual. Aí você tem raízes complexas. O alfa é igual a 0 e beta é igual a 1, né? Essa raiz complexa aqui, ó, parte real. Isso aqui é um alfa, tá? Parte real é 0, não aparece. Parte imaginária é 1, que é o coeficiente do i aqui, não é? Quem multiplica o i, parte imaginária. A solução, então, quando as raízes da equação característica são raízes complexas, vai ser constante cosseno de t, no caso aqui, mais constante seno de t. Tá? Então, aqui temos a solução da homogênea, né? Essa é a solução da homogênea. Precisamos de quem agora? Uma solução particular. Solução particular, aí que você entra com a variação de parâmetros, né? No lugar da constante, uma função. No lugar da constante, outra função, que eu chamo de U1 no lugar de C1 e o 2 no lugar de C2. Tá certo?
Aí vamos para aquela parte de determinar agora quem é o 1 e o índice 2. Então você vai para aquele sisteminha, né? O sisteminha que eu falo é o sisteminha. O 1 linha, o índice 1 linha, aqui é o cosseno, né, que é o y1, nosso y1 aqui é o cosseno, tá bom? Então aqui você tem que y1 é o cosseno de t e o y2 é o seno de t, tá bom? Então, quando eu venho para o sisteminha aqui, é o y1, que é o cosseno, derivada menos seno, né? Mais o 2' mais o 2'. Então você tem aqui o y2, que é o seno, e a derivada do seno, que é o cosseno. Tá certo? A primeira aqui igual a zero, a segunda é igual àquela função que está no segundo membro lá da nossa equação original, né? Mas a equação agora é essa equação que eu estou resolvendo, secante em t, tá bom? Aqui. É essa equação que já foi transformada em uma equação com coeficientes constantes. Então é secante em t, tá bom? Então aqui secante em t. Vamos resolver o sisteminha. Eu preciso do Wronskiano. O Wronskiano é cosseno t menos seno t, seno t. Isso aqui você já deve estar acostumado a fazer, já deve ter treinado bastante, né? E aqui vai dar 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Wronskiano 1, como sempre, nós provamos que vai ser sempre diferente de zero aqui, porque você tem um sistema fundamental de soluções, né? Um conjunto fundamental de soluções, cosseno, seno, são linearmente independentes. Aí você calcula aqui o ΔI agora, substituindo a primeira coluna pela coluna de termos independentes, entre aspas, né? Secante t pela coluna do segundo membro, e aqui seno t, cosseno t, você repete a segunda coluna. O resultado é 0 menos secante seno menos, eu vou colocar seno sobre cosseno, me dá menos tangente, né? Mas vou deixar assim, que para integrar é melhor, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, já está direto para integrar aqui. Então ΔI é igual, repete a primeira coluna, cosseno t menos seno t, a segunda, essa coluna aqui se desloca, 0 secante t, você vai ter cosseno secante é igual a 1, né? Cosseno vezes secante igual a 1, outra na secundária dá 0. Então, conclusão, o U1', que é igual a ΔI sobre o Wronskiano, vai ser igual, ΔI é esse camarada, sobre o Wronskiano é 1, então não faz nada aqui, né? Vai ser menos seno sobre cosseno, menos seno sobre o cosseno, não é? E aí você já tem direto, integrando aqui, o derivado do cosseno é menos seno, então você vai ter o log do módulo do cosseno, tá bom? E o 2', o 2' é ΔI sobre W, o W é 1, que é o Wronskiano, o ΔI também é 1, portanto, o índice 2, a função 2 é t, né? Acho que é só t. Será que é isso mesmo? A função 2 é t, é isso mesmo, são identidade, né? Conclusão. Agora eu vou jogar isso na minha solução particular. Solução particular é o 1 cosseno t mais o 2 seno t, né? Então, yp é igual. Quem é o 1? É o log do cosseno de t. Log do cosseno de t multiplicado pelo cosseno de t, fora, né? Melhor colocar o cosseno aqui para frente. Mais o 2, só que o 2 é t seno em t. Muito bem.
eu tenho T. Vou colocar na solução geral, depois eu volto à variável original, que é a variável x, tá bom? Portanto, solução geral da minha equação. Solução geral da equação. Você vai ter y igual a yp mais yc, né? Yp mais yc. Solução particular, mas a solução da homogênea associada. Então, nosso y, no final das contas, é igual a esse camarada aqui, cosseno de t, que multiplica o log do cosseno de t, tá certo? Mais t seno t. Mais C1 cosseno, mais C2 seno, né? Que é o YC, tá certo? Nós calculamos no início. C1 cosseno mais C2 seno. Aqui é a solução geral. Só falta agora voltar à variável original. Você sabe que T é o log de x, né? T é log de x. E é só isso que nós temos que substituir. Somente isso. Então vamos lá. Y é igual a cosseno do log vezes, né, o log do cosseno do log, né, log do cosseno do log, eita ferro, mais, aqui é log, né, o T é o log de x, seno do log de x, melhor ir para cá, log de x vezes o seno do log em x. Já está faltando mais. C1 cosseno mais C1 cosseno do log mais C2 vezes o seno do log de x. Acho que é isso. É esquisitão, mas é isso mesmo. Então aqui é a solução da nossa equação, tá bom? Solução geral da equação proposta. Dá essa coisa simpática aí. Ok? Espero que tenham entendido. Se houver alguma dúvida, perguntem pelo grupo. Ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o próximo.